mais um Pauper, pra quem tava com saudade, tava um bom tempo sem postar nada. Trouxe aqui um Mono Black versus uma Togless. Tô de Mono Black porque pediram. Eu tenho Mono Black, gosto dele, mas em campeonato ele não gosta de fazer resultado, ele gosta de zicar comigo, né? A Togless porque não tem a Tog e outras cartas que fazem sentido com a Tog no deck, né? Ele é mais pro branco. Desceu um terreno artefato e um tambor de folhas vernais. Esses terrenos artefatos que fazem a devoção, a afinidade do deck ficar mais forte, né? A afinidade para artefatos, que é a grande sacada do deck. Ele desceu uma criatura que é 3/3 voar, custo 2 e outro tambor. Eu já dei um Veredito de Get em resposta, né? Ele sacrifica uma criatura e perde um ponto de vida. Pagando 3, descendo Phyrexian Ranger, né? Compra uma carta e perca 1 de vida. Infelizmente o vídeo vai ficar um pouco atrapalhado, porque a luz estava atrapalhando, né? Eu perdi boas partidas já por causa de luz, mas eu decidi postar esse vídeo porque dá para entender. E a luz apesar de atrapalhar, vai dar para entender, já que é o Mono Black e as cartas aparecem. Bem, ele desceu 2 criaturas, a Serpente Mecanívora e a outra criatura que basicamente é uma Custom 3/3, né? E descendo outra criatura também, o Mimim Fosser, que ele tem afinidade para artefatos, custa 7, mas geralmente ele custa 0 ou um pouquinho a mais do que isso. Ele estava na dúvida se a conta estava certa, se ele tinha como castar ele, né? Ele estava contando que tinha 5 artefatos, tinha uma mana que estava em pé. Ele gerava uma mana virando o tambor das folhas vernais e a criatura serpente dele. Então, apesar dele estar achando que a conta estava errada, a conta estava certa. Ele vai até repetir aí finalmente o passo correto, que era botar a criatura. Pagou ali, desceu a criatura e aí passou. No meu caso, desci terreno e paguei 2. Não paguei. Não paguei. Paguei sim. Dei -4/-4 na criatura dele. Aí passei. Eu tava pensando, eu acho que na hora, em matar a serpente, né? Mas aí eu ia ver que não valeria muito a pena, porque eu ia tomar muito dano mesmo assim. Então era melhor fazer outra coisa e descer um Flank Husk, que bota uma ficha de Vorme já anexada a elas, uma ficha 0/0, né? Bloqueei a criatura dele e dei um Echo Decay, né? A criatura ganha -2/-2, todos com o mesmo nome ganham isso também. Ela é meio ruim contra o Affinity, porque no geral as criaturas do Affinity não são 2/2, né? Ou 2 de resistência. Deu um Vítima da Noite na criatura dele de alto porte, de grande porte. Sobrando ali só a sua ficha 1/1. Desceu o terreno, passou. Ele não vai segurar na mão, por causa que ele tem medo de rato, né? Aí faz ele colocar a carta no topo. Bati com uma criatura 2/2. Primeiro pra ver. E depois dei um Shiner Edicts. Eu preferi dar logo porque, mesmo que ele jogasse uma outra criatura, ele sacrificaria a ficha, né? Então é melhor já gastar agora as manas para depois poder usar o flashback. Ele já desceu a criatura equipando, né, o Husk na criatura para ela virar uma 6/6, uma 5/5. Eu deixei a criatura em pé e passei. Ele tá decidindo ali que fazer. Tô com uma carta na mão, como vocês podem ver, né? Então eu usei como blefe, era um pântano, né? Ele tava esperando a outra carta ali, a que dá -4/-4. E aí eu mataria a criatura dele, mesmo bloqueando, a minha criatura ficava viva. Aí ele decidiu não atacar. Eu atacaria, porque no pior dos casos ele usava o raio que tava na mão dele, que ele revelou. Baixei o outro terreno e passei. Foi uma má jogada. Gerou ali, ó. Ele precisava gerar com mana colorida, faz sentido.
Ele não tinha vermelha, por isso que ele não atacou. Flyer Husk de novo, vou ter mais uma criatura para não ser sacrificada. Era um terreno, revelei para ele. Dei um Shine Edict. Passei. Eu acho que eu fiz errado, devia ter dado flashback primeiro. Vai que vem um outro kill na mão depois. Ele equipou outro Flame Husk na criatura. A criatura ficou umas 5/5. 6/6 no caso. Agora eu paguei 7 e mandei ele sacrificar a criatura dele. Tem muita gente que acha que ia colocar 4 Vereditos de Gek é melhor, e não é, porque essa carta tem flashback, né? Flashback é muito relevante. Artefato que quando entra sacrifica e dá um draw. Você pode pagar um, sacrificar e dar um draw. Ele jogou outro do mesmo artefato. Tava com medo de um Galvanic, de um raio, né? Porque tava com 3 de vida. Tava no limiar da morte ali. Ele deu um Tog Cash, eu tava com quase certeza que ele ia comprar um raio, porque... né? Era só castar. Botou mais uma ficha. Ainda assim tava achando que ia tomar o raio e... não foi o caso, ele simplesmente baixou outra criatura. Virou 2 tambores das folhas vernais e já equipou naquela criatura na criatura não, no Husk. Um Husk, né? Ou seja, no germe do Husk, outro artefato, equipamento 1/1. Ali eu já não tinha muito o que fazer, então eu joguei com Bio-Witches e Ratixadores para dar um double block e rezar para um top deck histórico, né? E passei. Ainda fiquei inconformado com a minha jogada, porque eu deveria ter jogado diferente ali, né? Devia ter jogado pagando o do cemitério. E além disso, devia ter jogado a land quanto antes para caso viesse uma outra draw de land, eu baixar a land e conseguir um turno antes usar o sacrifique, né? Bem, usei as 2 criaturas de Champei. Ele não tinha um raio, baixou o terreno e passou com medo de um rato. Bem, nesse caso eu só tinha como aguardar a fé, então botei um monarquinha, né? Minha criatura 1/3 com monarca. E aí, a coisa mais engraçada é que apesar de ter jogado errado, a sorte sorriu pra mim, que eu falei que na minha manutenção tinha resposta. E dei -4/-4 pra criatura dele. Pra caso ele não pudesse comprar uma outra carta. No caso era mais fácil ter batido no meu turno, né? Então, não deu nada. Usei minha criatura, bloqueei a dele. A minha tinha Death Touch, então basicamente morreu a ficha. E baixou mais uma Carapaça Forja, né? Um elfo 4/4, basicamente. Eu, como tinha mana bastante, sacrifica no cemitério, eu paguei o sacrifica, virei todas as manas ali e mandei sacrificar, né? Flashback de Shine Edict. Sacrificou a criatura dele. Ficou sem nada na mesa novamente. Jogou um Frogmite 2/2, afinidade para artefatos. 2/2 custo 0, basicamente. Baixei o terreno. Lembrando que eu era monarca, né? Então era bom eu ter sempre manas abertas, porque eu não sabia qual era o draw que eu ia ter. Então, mana Grumag Angle, 2 manas Cheating Hattings e draw. No passe, né? No caso da draw. Baixou um Prisma Profético, dando um draw. E mais uma carta passou. No caso, dando -9/-9 para a criatura dele.
Menos 9 não, menos 8 eu acho que era o número de pântanos que eu tinha. Bati com 2 criaturas, bati 7. Não vou botar os contadores de vida, porque dá muito trabalho, então vou deixar pelos dados ali. É uma coisa meio fácil de notar, então precisa de tanto. Só baixou um terreno e passou. Mais um terreno. Batendo mais 7. Baixando mais um Thorn of Black Rose. Um grande medo de tomar um raio. Seja raio, que não seja raio, que não seja raio. Não, é vermelho. Mas não é raio. Bem, é isso aí. Vamos para a partida 2, né? Não foi um raio do topo, foi só um terreno vermelho. Na hora me assustou bastante. E imagino que ele também estava na esperança, porque poderia ser um raio, poderia ser um Galvanic Blast. Qualquer uma das duas cartas já fariam, né, com que eu morresse, que eu estava com 3 de vida. Bem, ele começou, mana, tambor das folhas vernais, sempre lembrando que o terreno dele é artefato também. Eu só joguei uma mana e passei. Ele também jogou uma mana e passou. Joguei mais um terreno e passei. Turno dele jogando outra mana, descendo uma criatura 3/3 custo 1, né? Se tiver Metalcraft, e dando um Togast, dando um tambor das folhas vernais ali. Num draw, terreno. Mandei exilar a criatura dele, um make, né? Tem gente que não usa o make, tem gente que prefere usar o encantamento. Eu prefiro o make. Adent Secret 2 e tá confuso ali ele, gerando uma verde e baixando Carapace Forja. Tem gente que não usa, prefere o encantamento, porque dá devoção, isso é verdade, mas o meu bolso não gostou, porque é R$100 cada um, então eu prefiro usar o que é mais barato, né? E que é Stunt Speed, e também acaba com a criatura que não pode ser alvo. É o make novamente. Mais um make ali. E dei um macular também na outra criatura. No caso ali, outro Ardente Recruiter. Prisma Profético. E eu no passo estou dando Lógica Circular. Eu não me lembro qual é o nome da carta agora. Mas é 3 de dano. Volta 3 de vida. Pode ser custo alternativo. Ratos Cheadores, para devolver uma carta para o topo. O custo alternativo é exilando as 3 primeiras cartas pretas do seu cemitério. E dando 3 de dano, voltando 3 de vida numa criatura que não seja preta. Baixou o Mime Enforcement. E depois, Serpente Mecanívora. Pagando 3. Dando um Praxian Ranger. Comprando uma carta, perdendo um ponto de vida. E passando. Bateu com os 2. Tá pensando bastante ali. Usei 2 criaturas para bloquear uma dele. Tava com medo dele dar um raio, matar uma criatura e matar a outra sem perder a criatura também, né? Ele desceu agora um tambor e passou. Joguei um Barrant Moor. Pagando 4. Exilando o resto, dando um Urmag Angler. Ele ficou bem feliz, porque a criatura dele é 5/6, então
Eu não posso bloquear... Não posso bloquear dele sem perder minha criatura, né? Tomei o dano. E ele passou. Com uma carta na mão. Paguei 5, dei um grande mercador de Asphodelos, querendo voltar 3 de vida e dando 3 de dano. E aumentando uma race, né? Porque eu tenho um bicho 5/5. Só que em resposta, ele deu um Galvanic Blast na minha criatura, fazendo só voltar 1 ponto de vida e dando 1 de dano. E aí eu batendo com 5/5. Eu queria virar a race contra ele, né? Nesse momento, mas eu não consegui. Mas ainda assim tirei um Galvanic Blast que ia ser em mim, né? Então a minha vida agradece. Mono Black já se mata um pouquinho, então isso ajuda bastante a voltar a vida. E dá dano também, né? Porque eu inverti graças ao dano também. Pagando mais 5, jogando o segundo grande mercador de Asphodelos. E sem carta na mão, então dessa vez foi 3 de dano. E voltando 3 de vida. E depois batendo mais 5, dando um total de 8 de dano nesse turno. Já deixando ele numa situação um pouco complicada. Ele jogou a estrela cromática. Esfera cromática ou estrela, não me lembro. E sacrificou ela para gerar uma mana de qualquer cor. Ele falou azul, se não me engano. Bateu. Dá um draw também quando é sacrificado. Depois ele desceu o Ardente Recruiter para poder ter um block, no caso, né? E ficar vivo. Deu um Barmur. Ciclei ele, no caso, né? Joguei no cemitério, comprei uma carta. Ele tava falando até que se tivesse kill, acabava o jogo, né? Qualquer coisa acabava o jogo. Paguei mais 1. Ciclei novamente. Então, vou comprar mais uma carta ali. Tem um pântano. Desci o pântano. Primeiro, na dúvida, bata primeiro. Bati. Ele ia bloquear o meu grande mercador de Asphodelos para a criatura dele ficar viva. Só que ele ia ficar com 2 pontos de vida. Aí ele já ficou preocupado em tomar assinar com sangue. Então ele bloqueou a outra criatura. E perdeu a criatura. Deu um champ block, né? De fato, ele estava com... Como posso dizer? Eu tinha na mão, 2 até. Baixei uma Conjure Witches para bloquear. Eu de fato estava na mão com 2. Então eu podia dar até 4 de dano. Só que ele ficou com 5 de vida, então não matava. Tinha que esperar mais um. E aí eu baixei ela. Fiquei esperando. E ele concedeu, só tinha um Flock Rust. E passou. E é isso aí. Bem, quem gostou do vídeo tá aí. Infelizmente não tem mais pontos de vida na tela, né? Dá muito trabalho e eu não estava querendo fazer isso agora, mas eu estou planejando coisas para resolver esse problema. Espero que vocês tenham gostado aí do Mono Black. E quem tem uma ideia de deck, quem tem decks que gostaria de ver gameplay, é só falar. Eu tenho, como eu disse, vários decks aqui. E qualquer coisa eu pego emprestado também e jogo com eles. Meu Mono Black é um pouco diferente, usa menos terreno, mas ele tem umas cartas que no habitual também não usa, tem mais kill. Falou, até a próxima e é isso aí. Tchau, tchau.